Olá a todos, chamo-me Tadinho, sou fisioterapeuta e vou-vos hoje falar sobre alguns exercícios de flexibilidade e de fortalecimento que são importantes para uma boa marcha com prótese. Há músculos que interferem mais na marcha do que outros e para os quais temos que ter mais atenção. Numa amputação acima do joelho, temos que olhar sobretudo para os extensores da coxa, porque são eles que vão ajudar na fixação do posicionamento da prótese no solo quando o outro membro tem que avançar. Daí que a força desses músculos tem que ser maior do que o normal, de forma a poder dar estabilidade à bacia para que a marcha seja o mais próxima do normal. Daí que o fortalecer os músculos extensores, utilizando o coto, aumentando exatamente essa força. Puxa para baixo, vamos dando o máximo de resistência possível, utilizando o mesmo exercício cerca de 10 vezes de cada vez e criando depois um momento de pausa para recuperação exatamente da mesma força. Para além desse, temos que criar alguma estabilidade, sobretudo nos adutores, utilizando o mesmo movimento com o coto, puxando para dentro. Força para dentro. Isso. Utilizando sempre cerca de 10 vezes cada exercício e criando pausa mais ou menos no mesmo intervalo de tempo de trabalho. Podemos utilizar em movimento contrário para fora, de forma a criarmos força a nível do estabilizador lateral. Puxa lá para fora, isso. Utilizando sempre uma resistência. Esta resistência pode ser manual ou pode ser com um auxiliar. E esse auxiliar pode ser uma banda elástica, pode ser um peso, pode ser aquilo que a nossa imaginação assim o criar. Temos que utilizar também, que é importante, um movimento de força a nível dos abdominais e para isso vamos utilizar um exercício de aumento de força desses mesmos abdominais. O movimento não precisa de ser demasiado amplo porque o músculo abdominal tem uma contração muito curta e é esse movimento para o qual nós temos que trabalhar. A partir daqui já não é o abdominal, é sim o flexor, um outro músculo chamado psoas ilíaco, que vai entrar nesse movimento, mas que não nos interessa para o caso. Neste momento, os abdominais são mais importantes, utilizando apenas um arco muito curto. Isso. Utilizando sempre um movimento cerca de 10 vezes de cada vez. Uma outra coisa importante é a flexibilidade. E essa flexibilidade não é só a nível do próprio coto, mas a nível do membro contralateral. Daí que nós vamos ter que aumentar esta flexibilidade. Reparem que a tendência é o coto levantar, mas nós vamos tentar posicioná-lo ou mesmo pedir ao paciente para que faça o movimento contrário para baixo, tentando encostar o coto ao colchão, estirando todos os músculos posteriores da coxa, criando maior flexibilidade em termos de movimento. Estes exercícios podem ser feitos noutras posições, como seja na posição lateral, vira só para mim metade, assim, metade, isso. E podemos utilizar a posição lateral para reforço dos glúteos, puxar para trás, ou seja, os extensores, puxou. Este movimento deve ser bem posicionado a nível da bacia para não estarmos a forçar a nível lombar, porque senão teremos um fortalecimento muito maior a nível dos músculos lombares do que os músculos da coxa. Portanto, utilizando sempre um bom posicionamento. Podemos utilizar também os adutores, os abdutores e os adutores, para baixo e para cima. Ok? É isso. E na posição de decúbito ventral,
Mais uma vez, vamos tentar utilizar os extensores do coto como movimento fundamental para a marcha. Levantou? Isso, e para baixo. Tendo sempre em atenção um bom posicionamento da bacia para que o movimento não seja feito pela região lombar. E aí estaremos a criar patologia a nível lombar. É isso? Ok? É isso. Podemos aproveitar também para fortalecimento do membro contralateral, quer a nível da flexão do joelho, quer a nível da extensão do joelho, assim como os movimentos de rotação, quer interna, quer externa, de forma a tentar equilibrar todo este sistema. Os movimentos do tronco também são importantes, podendo criar um movimento de apoio sobre a região do sacro e pedir ao doente para fazer o máximo de extensão possível, portanto, criando uma contração voluntária com ou sem resistência. Podemos utilizar uma resistência, aumentando a carga e o esforço a nível muscular. Por hoje é tudo. Muito boa tarde.